Agora, nós vamos falar um pouco do teste, vou falar um pouquinho de cada parte do teste, certo? E depois também vai ter uma gravação da parte prática da aplicação, que eu vou estar colocando depois lá no site para vocês assistirem, tá bom, pessoal? Que o meu amigo Rauro, que vai gravar, e assim que ele gravar, eu vou estar colocando lá no site a gravação da parte da aplicação, da parte prática da aplicação, tá bom? Então, hoje não tem, mas hoje eu vou falar agora um pouco do teste, tá? Esse site depois você vai passar para nós, Rose? Eu vou explicar hoje ainda para vocês como que Ah, funciona, tá. tá Obrigada. bom? Ó, então, agora eu vou falar um pouquinho do teste, certo? Peraí. Então, ó, o instrumento procura sondar os processos de linguagem receptiva da criança através das tarefas psicolinguísticas, certo? Então, o teste foi elaborado segundo as sugestões de Kiels e dela, compõe-se de 3 partes principais, como as seguintes subdivisões. Então, ele é dividido, tá? Depois eu vou mostrar o teste para vocês, bonitinho, para quem entrou depois, que eu mostrei já para Marcela, né, Marcela? Você gostou, Marcela? Isso. Ô, tá uma gracinha. Eu Uma conheci belezinha. esse teste e ele não era tão bonitinho assim, não. Não, ele é horrível. Quem pega da internet está horrível. Então, eu acho que tudo que a gente tem que aplicar para o nosso paciente tem que ser bonito. Eu estou fazendo tanto material, gente, do livro Coleção Estrelinhas. Estou fazendo cada material lindo, gente. Ah, Aí, depois você me... Ó, tá na lojinha, nossa, Rosemary? eu vou colocar, já tem alguns lá. Eu vou colocar agora no meu, Adoro, eu vou colocar agora adoro. o material de numeração automática rápida. E depois, no final do curso, eu mostro para você. Já está pronto alguns já. Do livro Pato Sapo já está pronto. Mas vamos aqui É, para a aula, né? tá Então, jóia. aqui. Então, assim, na parte 1, o que que a gente vai ver? A discriminação fonética, certo? Uma criança que tem uma dificuldade de discriminação fonética, a gente tem que estar procurando saber se ela não tem possível TPAC, então tem que mandar para o fono, né? Já vai encaminhar para fonoaudiólogo para saber o que está acontecendo, certo? Porque a criança precisa, nessa idade, já ter uma discriminação fonética ali. E depois parte 1B, habilidade fônico-vocal. E, gente, os testes da Simone Capellini, tá? O IPPL, ele é muito legal, que ele tem bastante, tem bastante coisa que tem no teste de audibilização, que tem lá no protocolo da Simone Capellini também, tá? Então, aí vai ver, aí um complementa o outro, né? Aí, a parte 1B, habilidade fônico-vocal. A parte 2, tá, do teste. Verificação das possibilidades de memória imediata. Nós vamos ver o quê? A memória de frase, memória de números e memória de fatos. A parte 3, verificação das possibilidades conceituais, que é a identificação dos absurdos. E a parte 3B, identificação de um objeto através da definição pelo uso, identificação de situação. A parte 3C, definição de palavras. A parte 3D, construção de frases a partir de palavras. E, por último, a verificação do vocábulo através de figuras. E o teste de audibilização, que é divulgado em alguns blogs por aí, gente, aquelas figuras são as figuras erradas, tá? E antes de eu conhecer realmente quais eram as figuras corretas para esse teste, e para mim, quando eu ia aplicar, não fazia sentido as figuras, entendeu? Depois que eu vi que Ô, estava Rose, errado, oi, ô, Rose, eu fiz o dia que eu estava no seu grupo e vi o teste e lembrei dele, eu falei, nossa, eu tenho que fazer esse curso, porque o que você mostrou, né, porque mostra um pouquinho ali, né, a propaganda do curso, foi o que realmente eu fiz, porque eu achei ele na internet, mas ele não tinha, né, todo o procedimento e estavam com questões erradas, aí eu nem peguei na internet, porque eu é te que está lá. conheci. Está na internet, está errado. Está errado. Uma parte do teste, não está todo errado, não. A parte das figuras está errado. Verificação do vocábulo através das figuras, essa parte lá na internet está errada. Não É, está mas certo. ela não tem nem a correção. Os que eu achei na internet não tinha nem correção. Ah, é, tem que ter a tabelinha da tabelinha, É, né? Então, a parte 1 do teste, ela refere-se à discriminação fonética, que vai, né, a habilidade do fônico vocal. Verificou-se a discriminação fonética, apresentando-se oralmente à criança 24 pares de sílabas, com apenas um traço distintivo para ela ouvir e indicar os sons ouvidos, se são iguais ou diferentes, certo? Vamos ver aqui. Né? Coloquei até esse cérebro aqui, que gosto muito, né? Então, primeiro a criança, ó, é o lobo hospital, né? Se eu falo leão, a criança já vai imaginar o leão, não vai?
porque ela já tem essa linguagem receptiva que é um leão, entendeu? Ela já aprendeu. Depois, quando ela está na fase da escrita, da leitura, né, que ela já aprende a ler, ela já vai, ó, no visual dela, ela já sabe que a escrita de leão é com L, E, A, O, tio, né? Depois, ela já sabe, se a palavra leão já está no visual, ela já vai passar para a escrita. Ela já consegue escrever em letra bastão a palavra leão, certo? E depois ela consegue falar a palavra leão. Então, tá vendo que a linguagem receptiva, ela é tudo uma questão assim de várias partes do cérebro, né? Então, o lobo occipital, o lobo temporal, né? Aqui na parte da frente do cérebro aqui é o quê? Né? São as partes das funções executivas, certo? Parte do planejamento, para criança escrever uma palavra precisa ter o planejamento, né? Saber qual a letra vem primeiro, certo? Depois ali a fala. Então, tudo isso aqui está interligado no nosso cérebro, tá bom? Então, vamos aqui. Então, como você vai aplicar? Depois vai ter a parte prática, que o Raul vai gravar, que aí eu vou colocar para vocês. Ele vai gravar segunda-feira, tá, gente? Vocês esperam um pouquinho para eu colocar lá no site, eu aviso lá no grupo, tá? Então, aí você vai falar assim para a criança, ó. Você vai ouvir 2 sílabas e me dizer se são iguais ou diferentes. Falar no mesmo tom e ritmo, tá? Aí você não, ó, uma coisa que também, você precisa pôr alguma coisa ali na frente da sua boca, certo? Para não ver você falando, porque você vai ver o quê? Você vai ver a utilização dela. Porque se ela ver você falando, porque assim, você fala assim, pá, ba. Aí até vou abrir aqui a câmera aqui para explicar. Então, assim, ó, se você fala olhando para ela assim, ó, pá, ba, você não está trabalhando muito a audibilização dela. Ela vai ficar olhando para sua boca. Então, você precisa de colocar alguma coisa assim, ó, na frente aqui, certo? Aí você vai falar assim, ó, eu vou tampar, que eu quero saber se você consegue discriminar esse som. E você precisa saber também se a criança sabe o que é igual, o que é diferente, tá, gente? Então, você pode colocar ali um apontador e um lápis. É igual ou é diferente? 2 canetas ali iguais. É igual ou diferente? A criança precisa saber o que é o termo igual ou diferente. Pode ter criança que não saiba, então você precisa saber. Então, você vai colocar aqui, ó. Então, eu vou falar para vocês, tá bom? Eu vou aplicar para vocês. Faz de conta que você é criança, tá, Marcela? Então, Marcela, olha, você vai ouvir 2 sílabas, tá bom? E me dizer se Tá são bom. iguais ou diferentes. Primeiro, você tem que saber se a criança sabe discriminar o que é igual ou diferente. Vocês entenderam isso, né? Aham. Então, tá. Então, você, Marcela, ó, eu vou falar no mesmo tom e ritmo, tá? 2 sílabas. Você não vai olhar minha boca, tá bom? Que eu quero saber se você consegue ouvir o que eu tô falando. Aí você vai falar para mim se é igual ou diferente. Então, você erra um pouquinho aí, né? Então, eu vou falar, Marcela, pá, ba, é igual ou é diferente? É igual. Aí você vai pontuar aqui, ó, no acerto, tá? Bo, pó. Diferente. Aí você vai pôr aqui, ela acertou. T, T. Igual. Aí você vai apontar que ela acertou. Do. Diferente. Aí você vai pôr aqui, ó, que ela errou, tá bom? Ga, ca. Igual. Fa, fa. Igual. Vê. Igual. Si, zi. Igual. Zá. Igual. Chu, zu. Diferente. Go. Diferente. G. Igual. Ba. Eu acho que é igual. Eles falam isso. A gente não pode interferir no teste, viu, gente? A criança É. falar, você continua com o teste, tá? Teste, você nunca pode fazer interferência, tá? Ó, bo. Igual. D. Igual. Ca. Igual. Va. Igual. Vê. Igual. Si. Igual. As. Diferente. Chu. Igual. Co. Diferente. G.
Che, igual, do, do. igual. E aí você vai pontuar, certo? Lá no teste vai ter um lugarzinho que você vai pôr pontuação. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Aqui é só para explicar. Então, é um ponto para cada acerto, certo? Aí você tem 24, né? Vamos supor que ela acertou 12, né? Então, vai pôr o xizinho em qual ela acertou, ou o xizinho na qual ela errou, tá bom? E aí você vai observar quais são as que ela mais errou, viu, gente? Por exemplo, se ela... Vamos supor que essa criança errou mais o pá, bá, né? Olha, tem duas vezes pá, bá. Acho que eu não sei se está errado aqui. Pois eu vejo, tá, gente? Pá, bá, né? Ó, bo, po. Ó, bo. Tá vendo? Ó, do. Tá vendo? Essas palavras aqui, ó, com os mesmos sons, quase parecidos. Então, você vai verificar para o quê? Para depois você fazer uma intervenção com essa criança com esses tipos de sons, entendeu? Deu para entender? Então, Tá como igual, né, ô tá igual, é, né? Ah, não tá igual, não. aqui eu não sei se É, tá errado, se eu digitei errado aqui, depois eu olho lá no teste, tá, tá gente? bom. Ó, aí, agora vem essa outra parte, que é o teste de ativização e memória. O teste foi elaborado com a finalidade de possibilitar a sondagem da criança de audibilização memória em crianças na fase inicial da aquisição da escrita, tá bom? Então, destina-se a verificar a possibilidade de memória imediata. Inicialmente, observe-se a memória de frases. Parte 2, memória, cognição e estratégias utilizadas. A parte 2A, memória de frases. Aí você vai, né? Isso aqui é explicação, tá? Mas se quando você for aplicar para a criança, a gente vai falar assim: ouça o que eu vou dizer. Depois, repetir e escrever o que a criança diz, entendeu? Então, você vai ter na sua folhinha, no seu registro, você vai escrever igualzinho a criança falou, tá bom? Você tem que fazer isso para você depois fazer uma avaliação qualitativa. A não ser que você grave, certo? A não ser que você grave a aplicação, depois você assiste o vídeo para você... Mas muita criança, gente, quando a gente grava, ela inibe, tá? Então, na hora de gravar, tem, sim, ficar bem disfarçado, assim, né? Porque se a criança ficar inibida por causa da gravação, aí vai atrapalhar na aplicação do teste, tá bom? Então, aí você vai falar assim: então, é o seguinte, eu vou falar uma frase para você e você vai repetir depois para mim, tá bom? Então, você vai falar assim: Lúcia faz bolo para a mamãe. Aí você vai repetir, ela vai repetir, certo? Se ela conseguir repetir a frase toda, é um ponto. Se ela não conseguir, é erro, tá? Então, o animal feroz caiu no buraco. Ela tem que repetir. O animal feroz caiu no buraco. O que você está observando nessa criança? A memória imediata dela, memória de curto prazo. Se essa criança errar muito nisso aqui, porque a memória de curto prazo dela, né, tá com dificuldade nessa retenção aí. Só que assim, gente, quando chega ali no 5, 6, é difícil mesmo, né, para a criança ali, certo? Então, os dois últimos aqui, pode ser que ela erre, porque é mais difícil, né? E Então, também, Rose, assim, no início, faz muitos anos que eu apliquei, tinha criança, por exemplo, no 4 ele colocava, em vez do arroz primeiro, ele falava do pão. Então, trocava aí o tipo é, de alimento, né? Ou então eles, isso, às vezes, esquecem uma letra, aí é isso. erro, né? É erro, certo? Porque não existe meio certo, né, na pontuação. Se agir certo, é um ponto ou 0 ponto. Não tem meio ponto, certo? Na explicação. Então, ó, a linda menina faz as tarefas de casa. Ela precisa de repetir. Então, você tem que falar mais pausado. Você não pode falar muito rápido assim também. No almoço, comi arroz, feijão, pão e franguinho. Ela precisa falar igual, tá? Um pequeno cachorrinho entrou no quintal de minha casa. Pedro e seu irmão sobem no ônibus que vão para a escola. Então, ela precisa de repetir igualzinho, para conseguir um acerto de 1 ponto, tá bom? Então, cada acerto vale 1 ponto. E agora, vem a outra parte, que é a memória de dígitos. Quando eu falo em memória, gente, eu estou avaliando o quê? Essa memória de curto prazo dessa criança, da retenção de conhecimento ali, certo? Também é 1 ponto para cada acerto. Então, essa memória de dígitos tem vários protocolos da Simone Capellini, tem um teste da Menon, né? Que também tem memória de dígitos, vocês já viram, certo? Então, tem outros lugares também, tá bom? Então, ó, você vai falar assim para a criança:
Você vai ouvir o que eu vou dizer e depois vai repetir para mim, tá bom? Então, eu vou repetir alguns números e você vai repetir o mesmo número que eu repeti, que eu falei. Então, você pode até dar um exemplo para ela, né? Você pode assim, ó, se eu falar, eu vou falar o número. 7, 8, 9. Vamos supor, que número, gente? Vai 7, 5, 8. Aí pede. Se você repetir igualzinho, eu falei, 7, 5, 8. Vou dar um exemplo para ela, depois você começa ali no teste. Então, tá bom. Agora vamos começar. Eu vou falar os números e você vai repetir, tá bom? Então, eu vou falar 3, 8, 6. Alguém repete para mim? Acho que eu estou aplicando para você, Marcelo. 3, 8, 6. 386. 2, 7, 5. 275. Aqui tá fácil, né? Porque eu tô vendo. A Ah, é criança não mesmo. tem. Não, aí tem isso, né? Mas só para a gente testar. É 904. 904. Vou Então, tampar. Pode falar. fecha, tampa, tampa. É 732. 732. 3417. 3417. 6158. 6158. É isso? Sim. 6158. 7209. 7209. 1586. Ai, meia não, 6. 1586. 6, não fala meia, fala 6. 94731. 94731. 84239. 84329. Aí você inverteu, tá vendo? Ai, 52183. 52183. 70496. 7. Ixi, esqueci. Mas tudo bem, não tem problema. Mas aí, É, quando chega aqui, fica mais difícil mesmo. Mas a criança não pode errar nesses primeiros, são mais fáceis, entendeu? A criança que errar aqui quase tudo, entende? Então, ela está com uma dificuldade de discriminação de sons de números ali, tá bom? e também tem uma quantidade certa para cada idade, né, o Rose? Embora o teste não traz, né? Mas É, né? até o nosso cérebro, segundo as pesquisas, né? O nosso cérebro, ele consegue guardar. Vamos supor que você dá uma atividade de memorização para a criança. Exemplo, você põe 7 objetos. Isso é ótimo, viu, gente? Vocês fazerem na clínica, tá? Você põe 7 Lego ali. Pode colocar de cores diferentes, por exemplo. Aí você tira uma cor. Manda ela visualizar, você tira uma cor. Aí ela tem que descobrir qual cor isso é discriminação visual, né? Mas, vamos por exemplo, você fala 7 palavras, certo? E a criança tem que repetir essas 7 palavras que você falou depois na sequência. Então, nosso cérebro tem essa capacidade de conseguir guardar na memória de curto prazo, a maioria das vezes, até 7 objetos, entendeu? Quando tem mais, vai ter mais dificuldade mesmo, entendeu? Só que, assim, é legal esse treino, você fazer muito... Isso aí chama atividades mnemônicas, certo? É muito bom. Neuróbica. Exercícios... Guarda aí, gente. Exercícios neuróbicos. Eu estou montando uma apostila de exercícios neuróbicos. Eu não coloquei ainda lá no meu site, porque ainda eu quero pôr mais. Mais exercícios, mas já tem 50. Mas tá bom, tá? Acho que vou colocar 50 mesmo, porque tá parado lá, eu não consigo mais pensar em mais ideias. Porque tem muitas ideias, né? Mas é um e-book que eu montei de atividades neuróbicas, exercícios neuróbicos para você fazer com as crianças, que é importante, viu, gente? Muito importante. Estimula muito essa parte da memória de curto prazo, tá? Parte C. Finalizando a parte 2, verifica-se a memória de fatos, apresentando-se à criança relatos com 3, 4, 5, 6 fatos para serem reproduzidos, certo? Rose, tá ótimo, coloca lá no site. Você coloca o quê no site? Não sei o quê. Aí vamos aqui, certo? Aí vai ter. Repetir, você vai falar consigna para a criança, tá? Olha, é o seguinte, né? Você vai repetir a história, tudo que você lembrar. Vai valer um ponto que você lembrar, tá bom? Então, você vai falar assim, ó, olha, eu vou contar para você uma história, tá? E aí, essa história vai ficando cada vez mais, um pouquinho mais difícil, né? Os exercícios neuróbicos.
mas ele não está pronto ainda, gente. Eu vou terminar. Está ficando tão bonito. E aí, então, eu vou falar assim, algumas frases para você, uma historinha, e você vai repetir essa historinha para mim, tá bom? Então, tá vendo que tem aqui as linhas? Então, por exemplo, né? Eu vou falar assim: ontem era domingo, as crianças foram jogar bola e voltaram cansadas. Então, por exemplo, se ela falar certinho aqui, ontem era domingo, aqui é um ponto. Se ela falar, as crianças, se ela errar aqui, já é 0 ponto, tá? E se ela acertar aqui, é 1 ponto. Então, ela tem que falar certinho, né? Então, se aqui ela confundiu, trocou aqui, vai ser 0 ponto, não vai ser 1 ponto, tá bom? Então, 4 relatos. Agora eu vou falar para você, né, uma historinha com 4 fatos, 4 frases, e você vai repetir para mim, tá bom? Do jeito que você conseguir. Olha, quanto mais você lembrar, mais pontinho você vai ganhar. Então, você vai falar. Então, eu vou começar. Posso começar? Pode. Olha, então presta atenção. Isso aqui também, gente, demanda da memória de curto prazo e da atenção, tá? Você pode observar até um possível TDAH aqui. Por quê? Porque a criança que não conseguir, né? Lógico, tem a ver tudo com teste, que é a dibrização, tudo, mas você pode perceber também, ó, você observa também o controle inibitório dessa criança, como é que tá, se ela tá muito agitada, se ela tá mexendo, tá para cá, né? E também, isso aqui também tem a ver muito com a atenção. A criança que não tem atenção, ela não consegue repetir aqui as frases, tá bom? Ela não consegue, né? Tem a ver muito com a dibrização, lógico, mas também você pode observar ali a questão da atenção da criança, memória de curto prazo, atenção, porque é uma avaliação qualitativa. Só que assim, você vai ficar só nesse teste? Não. Se ela não teve não errou quase tudo aqui, pode ser uma coisa de audibilização, as informações, um TPAC, né? As informações não estão chegando ao mesmo tempo no cérebro dela. Pode ser alguma coisa de audibilização, ela não está ouvindo muito bem, né? Pode ter muita cera no ouvido, por exemplo, vai saber, né? Uma criança, meu esposo mesmo, esse tempo atrás, gente, ele não estava ouvindo o que eu estava falando para ele. Eu falei, meu pai, eu marquei uma otorrino, acho que é otorrino, né? Marquei para ele, e aí ele foi, ele teve que ir 4 vezes no otorrino para tirar a cera que estava no ouvido de anos, você entendeu? Olha só. Então, às vezes, até mesmo cera no ouvido dessa criança, que não sabe o que pode ter acontecido, né? Vai atrapalhar, é uma coisa de audibilização, de ouvir, né? Não tem a ver com o TEPAC, uma coisa de ouvido. E aí, né, ela vai fazer limpeza, né? Vai cuidar. E aí, meu marido passou a ouvir perfeitamente depois que ele fez limpeza. Limpeza na cera de ouvido, que estava, né? Já estava bem durinha já a cera, certo? Então, olha só, tem muito a ver com, tem que brigar tudo. Então, você vai observar o quê? Também, controle inibitório, a parte da consciência fonológica, a parte dessa memória de curto prazo dela pode ser que está uma coisa prejudicada, né? Pode ser um possível TDAH que não tem atenção para ouvir a frase e repetir. Então, você vai ter que aplicar outros testes e observar um teste, gente. Quando a gente vai aplicar um teste, a gente não pode ficar presa só naquilo. Você tem que ampliar o seu horizonte de avaliação, certo? Você não vai ficar presa aqui nesse teste de audibilização, só questão de audibilização. Procura ampliar o seu campo também, entendeu? Aplicando outros testes para confirmar realmente se aquilo que você observou, se vai realmente, né, proferir ou não, tá? Então, deu para entender? Aí você vai falar as frases, se ela acertar, ela pode errar 2, por exemplo, mas ela lembrou da 3, não tem problema, tá? Não precisa acertar tudo na sequência aqui. Posso passar para outra? Pode. Tá? Então, tá. Então, segundo Guion, né, a memória a curto prazo é responsável pela memorização de fatos, palavras, números, letras e outras informações. Olha só, vou dar uma dica para vocês, hein? Se você observar nesse teste de audibilização, tá? Que você pode ter realmente uma questão de audibilização, tá? Mas se você observar que essa memória de curto prazo dela, quase tudo que você está falando no teste, ela não está conseguindo compreender, não tem essa observação receptiva, né, do que a gente fala, então você, na sua intervenção depois, você precisa trabalhar bastante essa memória de curto prazo com essa criança, com várias atividades, né, que vão ajudar nessa memória de curto prazo dela, certo? Aquele Brain Box, acho que é Brain Box, é ótimo para isso, tá? Eu comprei na Amazon, meu.
Então, brain box, né? Acho que é coisa assim. É muito legal essa atividade, né? Você mostra para elas são os cartõezinhos e vem as imagens. Aí você mostra a imagem para a criança e depois ela manda ela escolher um número. Tem a setinha assim de girar, mas você manda ela escolher um número de 1 a 6. Ela falar o número 5. Aí vai ter perguntinhas do que ela lembrou da memória dela da imagem, entendeu? É bem legal. Aí eu faço uma vez para a criança faz uma vez para mim. Aí você vai interagindo com a criança. Então, assim, são joguinhos que é legal você comprar, ou você também trabalhar sempre assim, colocar assim, vários itens, né? Máximo 8, tá, gente? Itens em cima da mesa e tira um, né? Você põe lá um lápis, uma caneta, uma borracha, um botador, um grampeador, uma régua, e aí você tira um. Aí ela tem que descobrir o que você tirou. Então, tudo isso você vai trabalhando essa memória de curto prazo dela, tá bom? Então, a informação está inteiramente disponível, não exigindo nenhum esforço mental. Sua amplitude está em torno de 7 segmentos e, quando novos segmentos são adicionados, parte da informação mais antiga que é esquecida. Então, assim, você vai trabalhando, né, essa memória de curto prazo com essa criança com atividades, tá bom? Então, exercícios neuróbicos ajudam muito, tá? Então, Johnson, né, e Michael Lebust esclarece que a quantidade de informação sequencialmente ordenada e retida pelo indivíduo representa a sua amplitude de memória auditiva e determinada as suas possibilidades de compreensão e produção dos conteúdos verbais. Estão vendo aí? Né? Que essa quantidade de informação sequenciada, que é o que tem a ver com esse teste, né? Que a criança consegue reter, né? Nessa amplitude de memória auditiva dela, porque eu não falei as frases, ela não tem que reproduzir o que eu falei, né? Então, você está vendo ali se essa criança tem uma compreensão de produção de conteúdos verbais. O que é o verbal? Do que eu falei para ela, do que eu reproduzi. Se ela consegue reproduzir, certo? A minha fala, tá? Então, tudo isso aí é audibilização. Agora, vamos para a parte do 3 do teste, que a audibilização verifica as capacidades conceituais da criança. No item 3A, observa-se a possibilidade, tá, de a criança identificar um absurdo em algo que lhe é dito, evidenciando suas capacidades para a compreensão de significados. Nesse caso, o examinador diz uma frase, a criança deve indicar qual é o absurdo que as mesmas contêm e justificar. Gente, lá na minha loja, portal neuroensino.com.br, está muito lindo, né? Que eu acho que tem lá sim, se não tiver, se alguém for querer. Mas quando a gente vai aplicar o inventário Portage, certo? Nas crianças de até 7 anos de idade, então tem uma atividade que tem que mostrar as figuras absurdas para a criança, e a criança tem que identificar qual que é o absurdo que está naquela figura. Você está vendo o quê? Se a criança se ela consegue observar o absurdo da figura, você vai avaliar essa recepção dela, como ela fala, como ela explica, né? E sempre é legal você perguntar por quê. O porquê você respondeu isso. E tem lá, eu fiz com maior carinho, eu acho que tem muitas figurinhas, bastante, eu não lembro o nome, quantas agora, acho que 40. E se alguém tiver interesse, alguém usa o inventário Portage, por exemplo, já está prontinho para imprimir, classificar e já colocar ali na sua aplicação, tá bom? Então, deu um exemplo aqui. O menino e o cachorro calçaram os seus sapatos. Né? Qual que é o absurdo? Só, gente, agora vocês têm que observar, certo? Que hoje em dia existe roupinha para cachorro. E pode acontecer de um cachorrinho usar sapatinho. Então, acontece, lógico, que a criança, né, o menino e o cachorro calçaram os seus sapatos. Aí vai falar, cachorro não usa sapato. Mas se for muito frio e alguém colocar uma roupinha com sapato nesse cachorro. Então, por isso que você tem que perguntar o porquê. Por quê? Né? O menino e o cachorro calçaram os sapatos. Qual que é o absurdo? Cachorro não usa sapato. E se a criança responder assim, cachorro usa sapato, né? E você vai perguntar por quê? Porque minha mãe pôs sapato no cachorro quando estava muito frio. Nossa, Rosa, é verdade, hein? Hoje tem isso. Aí você vai ter que colocar certo para ela. Você não vai poder pôr errado. Porque ela justificou a resposta dela. Entendeu para entender? Ela justificou. Entendeu?
Então, assim, ela é um absurdo, né? Só que é o seguinte, se for uma família que no tempo do frio põe sapatinho nesse cachorro, e aí? Pode acontecer, tá, gente? Tô falando, pode acontecer isso, hein? Então tem que ficar prevenir, né? No mundo de hoje está tudo mais, né? Então vamos aqui. Consigna. Então você vai falar assim para a criança: eu vou dizer coisas erradas. Primeiro, você tem que saber se a criança sabe o que significa a palavra absurdo, tá? Né? Você sabe o que quer dizer absurdo? A criança pode não saber, gente, o que quer dizer a palavra absurdo. Tá vendo? Essa parte da recepção da criança, como é importante, dessa estimulação ambiental. Se a criança nunca ouviu essa palavra absurdo, não sabe o significado, como é que você vai aplicar o teste? Certo? Aí você vai ter que explicar para ela, né, o que é absurdo, uma coisa assim absurda, né? Choveu canivete, né? Tudo bem que é uma metáfora, mas é um absurdo, nunca não vai chover canivete nunca na vida, né? Então você tem que dar uma explicação para ela para entender o que quer dizer a palavra absurdo, tá bom? Então consigna. Olha, eu vou dizer coisas erradas, impossíveis, e você deverá me dizer o que está errado, tá bom? Nessa frase, e você vai ganhar um pontinho para cada certo. 6 frases onde os absurdos deverão ser apontados para a criança, tá bom? Aí você vai anotar a resposta. Então, você vai falar assim para a criança: olha, você sabe o que quer dizer absurdo? Já viu essa palavra? A sua mãe já falou na sua casa uma vez: nossa, que absurdo isso, né? Uma coisa assim. Então, você primeiro tem que averiguar se a criança sabe o que quer dizer absurdo, tá bom? Você pode dar um exemplo para ela, alguma coisa, tá? Aí cada um vai aplicar do seu jeito e vai dar o seu exemplo do seu jeito. Então, eu vou falar 6 frases aqui muito estranhas, que têm absurdo, coisas esquisitas, e você vai apontar para mim. Você vai falar para mim o que está de absurdo nas frases. Então, no caso, o menino, o cachorro calçava sapatos, né? Nossa, cachorro não calça sapato. Aí você vai dar um pontinho. As crianças acenderam a fogueira no rio. O que está de absurdo aqui? Aí você vai dar um pontinho. Como chovia muito, o menino jogou-se no lago para não se molhar. Aí a criança vai ter que explicar, né? Então, o Joãozinho tem em casa um gato, um cachorro e um leão. Fui na padaria comprar leite, pão, casaco e manteiga. Quando faltou luz, o menino foi ver televisão, né? Tá bem legal, né? E aí você vai pontuar aqui se a criança já acertou, entendeu ou não, tá bom? Tá bem fácil isso aqui, né, gente? Tá bem facinho, posso passar, né? Agora nós vamos. O item 3B. A criança deve identificar um objeto ou uma situação que o examinador define. O que serve para escrever? Né? Qualquer resposta lógica que a criança dê, aceitar. Um giz de cera, um lápis, uma caneta, né? O que serve para escrever? Um exemplo, tá, gente? E aí, eu tenho aqui, esse aqui é bem facinho, né? Então, é um pontinho também para cada coisa. Então, assim, eu acho que as crianças, elas, pela vivência ambiental, né, que a maioria das crianças vive aqui no nosso país, as crianças, é difícil a criança não saber, né, o que é uma tesoura, certo? Ou o que é uma chave, o que é uma fruta, certo? O que é uma fruta, gente, é engraçado, tá? Que a criança pode falar assim: é para comer, né? Então, várias crianças vão, né? A fruta que dá lá no pomar, tem lá no pomar. Então, assim, fruta tem lá no hortifruti. Então, né, eu creio que é acerto, né? O que é uma casa para morar, né? O que é um papagaio? É um pássaro, você vai falar, é um pássaro, não é, gente? Então, aí você vai acertar o acerto, né? O que é uma bruxa? É aquela que usa vassoura, uma vassoura, cabelo feio, com nariz grande. Então, assim, você começa a ver a explicação da criança para ver se tem você tem, sim, faz sentido a explicação dela com o que é a perguntinha, entendeu? Então, por exemplo, o que é uma bruxa, né? Então, a criança tem que ter assistido, né, ouvido historinha de bruxas, certo? Assistido desenhos que tenham bruxas. Só que, assim, gente, é engraçado que, assim, o que é bruxa, por exemplo, né, o que é uma fruta, vão ter várias. Geralmente, às vezes, é muito difícil, assim, vai ter um repertório muito grande de respostas das crianças, entendeu? Certo? Então, aí você vai observar se ela entende o que é uma bruxa, entende o que é uma fruta. O importante é você averiguar que ela entende o que é cada fato ali perguntado, tá bom?
Então, agora o item 3C. Destina-se a verificar as possibilidades da criança definir palavras ditas pelo examinador, tais como chave, fruta, papagaio. Aceitam-se as definições através de gesto, pela indicação do uso do material, que é feito por quem usa, desde que a criança evidencie capacidade de usar significantes para significar. Vamos ver aqui. Acho que esse aqui, gente, esse PowerPoint aqui é anterior daquele, tá? Acho que tá invertido, viu? Ó, tá vendo? Tá vendo? Esse aqui, ó, aquele PowerPoint é anterior a esse. Tá vendo, ó? Tá bom? Agora que vem o item 3D, tá? Vocês entenderam? Foi tá invertido o PowerPoint ali? Então, verifique-se a capacidade sintático-semântica, observando como a criança constrói frases a partir de 3 palavras dadas. O examinador dá um exemplo, né? Por exemplo, árvore, pássaro, ninho. Aí a criança vai falar, o pássaro fez o ninho na árvore, certo? Se ela não conseguir montar essa frase aqui, quando eu falo em análise sintático-semântica, eu tenho, vem ali o artigo primeiro, substantivo, o verbo, depois o artigo de novo ali, né? Depois o substantivo ninho, né? Uma conjunção, depois o substantivo árvore, tá vendo? Na língua portuguesa, nós temos essa, nós não podemos falar assim, verbo primeiro, então tem uma sequência. Eu não vou, né? O pássaro fez o ninho na árvore. Vou falar, ninho, árvore, pássaro fez. Né? Os americanos que falam, né? Invertido. Mas, então, tem que ter uma sequência lógica ali, tá bom? Aí, você vai falar para ela, olha, eu vou ditar umas frases para você, umas palavras para você, certo? E você vai formar frases com essa palavra. Então, essas frases precisam ter sentido, tá bom? Se você construir uma palavra ali, bem legal, uma frase bem bacana, né, com essas palavras, você vai ganhar um ponto, tá bom? Aí você vai falar, ó, eu vou falar, menino futebol domingo. Então, você vai construir para mim uma frase que tem menino futebol domingo. Então, vai, Marcela, constrói uma frase para mim. O menino jogou futebol no domingo. Ficou coerente no começo, meio e fim? Né? Tá vendo que você começou primeiro com a vogal, com o artigo? O, depois substantivo, menino, futebol, né? O menino jogou futebol, substantivo. Depois tem que pôr uma conjunção ali no, pra, né? Depois domingo, que é outro substantivo, certo? Então, olha só. Então, você construiu a frase ali com uma sequência, né? Sintaxe semântica, certo? Então, você vai dar um ponto de acerto para essa criança. Vai. Agora, escola, criança, tarde. É, eu fui na escola. Ah, não, tá vendo? Eu já errei, tá vendo? A É, criança foi na escola à tarde. então, tá vendo? Então, você vai ver se a criança consegue. Ó, tá vendo que você tem que usar a criatividade, você tem que buscar na sua memória de longo prazo para você construir essa frase? Tá vendo? Então, Vi. porque para a É, criança, às vezes, não é ela, muito fácil, e às vezes ela pode até mudar a palavra, né? né? Ali. Certo? Ó, agora, praça, balanço, criança. A criança foi na praça e brincou no balanço. Tá vendo? Acertou um pontinho de você, Marcelo. Viagem, homem e ônibus. Você É. não pode falar e ônibus. Você fala, viagem, homem, ônibus. Não pode falar e ônibus, tá, gente? É igualzinho tá Uhum. ali, tá? Ah, Viagem, homem, verdade. ônibus. Mas cuidado. Tá? O homem pegou o ônibus para a sua viagem. Só que eu sou adulta, né? Eu consigo mudar. Às vezes a criança fica mais difícil, né? A criança pode errar ali. Agora, se a criança errou tudo isso aqui, por exemplo, quer dizer que ela está com essa dificuldade na organização sintática semântica. Aí, o que você vai fazer? Na sua intervenção, você vai fazer atividade desse jeito para ela. Entendeu? Aquele livro, gente, 440 textos da Ah, ele Booktoy, é sabe? ótimo. Ele Você é tem ótimo. ele? Ele ajuda Tem. muito, viu? Nessa parte de sintaxe semântica ali. Tem bastante. Eu gosto muito dele. Eu uso bastante, né? Sabia que eu estou tendo até uma ideia aqui de pegar esse teste, olha só como é que eu sou. Pegar esse teste de audibilização e transferir as ideias para os livros da coleção Estrelinha, para trabalhar toda essa parte com ideia, pegando ideia do livro, frases do livro, Nossa, né? Rose, vai ficar bom demais, hein? Vai, né? Eu posso formar Vai. palavras, algumas frases do livro assim.
tirando o artigo, tirando o verbo. Tá vendo que aqui é mais substantivos? E a criança tem que montar. Então, quer dizer, é uma intervenção já. Então, se ela não foi bem isso aqui, eu posso já trabalhar uma intervenção usando uma... Porque, assim, a criança aprende muito repetição, né? Então, já vão ser textos do repertório dela. Eu já estou trabalhando, entendeu? Então, vai. Chuva, inverno, frio. No inverno fez frio olha aí, ó, e aconteceu a chuva. Não, a chuva veio no inverno e fez frio. Fala de novo. Ó, vou mudar outro, hein? Hum. No inverno sentiu frio com a chuva que caiu. Difícil essa aí, hein, para criança. Foi difícil Essa para daí você? nossa, para criança é difícil. Só para você ver que, como é difícil para a gente, para a criança também não vai ser fácil, né? Aí você fala, essa criança foi mal no teste. E é por isso que é bom aplicar na gente primeiro, para depois aplicar na criança, sabia? Entendeu? Para a gente ver ali se ela não foi muito bem, você vai trabalhar a intervenção com ela depois disso aí, né? Mas, para ampliar até o vocabulário dela, estrutura de frases, para ajudar muito nessa parte, entendeu? Agora, finalizando o teste, no item parte 3D, desenvolveu-se através das lâminas com desenhos e verificando o vocabulário, tá bom? Então, a criança deve apontar o desenho que tem relação com as palavras ditas, tais como brinquedo, trabalho, herói, né? Né? Então, lá na internet está errado essa parte do teste, viu, gente? Então, aí, aqui lá no teste vai ter a tabelinha, você vai colocar se ela acertou, tá? Então, alguém tira print dessa tela aí para mim. Alguém consegue? Mas acho que não precisa, né? Porque tá bem fácil, ó. Certo? Aqui, por exemplo, identifica para mim. Então, eu vou mostrar para você essa prancha, né? Esses aqui são originais do livro, tá? E aí você vai falar para mim qual aqui é brinquedo. Só que agora, gente, pegou uma coisa, tá? Hoje em dia, nós temos liquidificador de brinquedo, nós temos esse bule aqui, regador de brinquedo. Aí é complicado, né? Se dá um errado para a criança. Então, assim, se ela falar liquidificador, aí, se ela, vamos falar, apontou o liquidificador. Aí você fala, por que você apontou o liquidificador? Porque eu tenho na minha cozinha, meu pai, eu tenho uma cozinha, na minha cozinha tem um liquidificador. Você vai dar errado para ela? É um brinquedo para ela. Entendeu? Então, você não pode dar errado. Porque ela justificou a resposta dela. Entendeu, Marcela? Entendi. Elizabeth. A Elizabeth não fala nada, tá quietinha. Deu para entender? Então, você tem que ver. Elizabeth, Acho que ela não está ouvindo nós, não. Ela está muito quietinha. Aí, o segundo é o quê? Trabalho? Então, ela vai identificar trabalho? aqui. É, Trabalho, né? Então, ela tem que falar aqui, ó. E se para ela, essa menininha aqui, para ela é trabalho? Vai saber? é, Aí, você tem é. que ver a resposta da criança. Isso. Ela tá, sei lá, ela pode inventar alguma coisa que tenha relacionado com o trabalho. Aí, você Uhum. não vai dar errado para ela, entendeu? A terceira coisa, eu acho que, não lembro o que é agora, caiu? Não sei. Eu acho que é perigo, não lembro. Aí vocês vão ver lá, tá bom? Então, esse aqui são as imagens do teste, aí vocês vão olhar lá, vou mostrar a imagem bonitinha para a criança, e a criança vai precisar identificar, tá bom? Ó, certo? Então, tem É. 23, tá? Ó, 23. Passando bem rapidinho, esse aqui já está pronto mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai imprimir, plastificar, ou você vai pôr num saquinho plástico lá da sua pastinha, e você vai pedindo. Eu acho que hoje em dia não tem que gastar muito plastificação mais, não. Tá muito caro. Esse aqui deu errinho aqui, tá? Na hora que aconteceu. E aí, vai estar errado só aqui, tá, gente? O teste está certo. E aí, para finalizar nossa aula, certo? Maus leitores verifica-se uma dificuldade da memória a curto prazo para reter sons, palavras e frases. É difícil manter a ordenação da informação linguística. Para o êxito da integração grafema-fonema, é fundamental a lembrança da ordem temporal dos fonemas e da ordem temporal dos fonemas e da ordem espacial dos fonemas. Ou seja, a leitura necessita de íntegra capacidade de memória sequencial. Tá bom, gente? Então, assim, tudo isso, se a criança não tiver essa memória sequencial, essa capacidade de integração de memória sequencial, identificar o grafema que eu escrevo, fonema que eu ouço, né? O que eu ouço é o que eu vou colocar no papel, né? Então, até mesmo quando se eu falar leite,
A gente aqui no estado de São Paulo, a gente não fala leite, igual no sul, a gente fala leite. Então, a criança vai escrever leite com I. Ela está errada? Não está, gente. Ela não está errada, certo? Só que você vai explicar para ela, olha, eu falo leite, mas na hora de escrever, a gente escreve leite. Aí é questão de explicar para a criança, tá bom? Então, esses leitores são lentos na utilização dos códigos fonológicos armazenados na memória de longo prazo, de modo que fica dificultada a transformação de um código visual em seu equivalente fonológico e semântico, alterando e impedindo a dedução e antecipação de significados, tá? Então, quanto mais alto o nível de maturidade para a aprendizagem da leitura, melhor é o nível de conceituação e melhor desempenho na aprendizagem inicial da leitura. Crianças com baixos níveis de maturidade apresentam dificuldades em conceituação e deficientes de desempenho na aprendizagem iniciais da leitura. As dificuldades em conceituação surgem deficiência nos processos de percepção, formação de imagens e simbolização, tá? Então, pode haver também um comprometimento da linguagem como um todo, já que as capacidades de conceituação estão diretamente ligadas ao desempenho de palavras. As dificuldades de conceituação estão relacionadas à deficiência de linguagem interna oral e, consequentemente, da leitura. Então, é o que eu falei para vocês, certo? Então, essa parte da conceituação é a nossa linguagem receptiva, que a criança, ela, né, desde pequenininha ali, que ela precisa conceituar, falar, né, saber o que, quando ela vê uma imagem, ela tem que saber o que é, ela tem uma representação mental. Então, fica evidente que a relação da discriminação fonética em relação à memória, também, em relação à conceituação, pode ser consequência das dificuldades de discriminação fonética, já que a linguagem interna está subordinada a processos receptivos, tá vendo? Considerando que, mesmo havendo correlação positiva significativa entre discriminação fonética, memória e conceituação, ocorre casos de discrepância nos níveis ou um outro aspecto, já que os sistemas de linguagem são interdependentes de um modo semi-autônomo, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né, da aula. Agora eu vou mostrar aqui deixa eu cuidar aqui. Eu vou mandar o link para vocês no e-mail, tá? Porque assim, eu vou pedir um tempinho para colocar o curso lá no site, tá bom? Não, às vezes não Sim. dá para colocar assim hoje para amanhã, porque o Zoom ainda vai processar tudo, entendeu? Ele demora para processar. E aí, só vou mostrar para vocês, rapidinho, que eu vou mandar duas figuras do teste. Tem aquela que é do livro, tá? E tem mais essa aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Tá vendo? Tá passando aí para vocês? Aí vocês vão escolher, que é a mesma coisa, mas elas são mais modernas, tá? É. Ó, trabalho, a menininha no computador, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, Uhum. tá vendo? Ó, elas estão um pouquinho diferente do livro, mas eu creio que elas são um pouquinho mais modernas. Aí vocês vê, vocês querem usar essa aqui, tá? Ou aquela do livro mesmo, tá bom? Aí vocês veem o que E ela vocês está acham. organizada também, né, Rose? Porque os outros, eles não têm, né, esse enquadramento que você colocou. Não. Aí tá tudo no Drive, tá? Peraí. Deixa eu ver. Aí agora, esse zoom aqui, eles dão medo de... Agora eu vou mostrar o teste para vocês, tá bom? Tá aí no artigo científico, para vocês lerem, tá bom? Então, o teste a minha filha, ela fez para mim, né? Ele tá bem bonitinho. Peraí. Ai. Eu diminui o tamanho. Aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Então, aqui é a capa. Isso aqui você vai imprimir uma vez só, tá, gente? Ó. Que toda a parte científica que tá lá no PowerPoint, essa parte aqui, tá? Pode ler, grifar, para vocês entenderem melhor. Então, esse aqui você vai pôr naquela pasta preta com plástico. E aí, quando chegar nessa parte aqui, ó, certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai imprimir várias cópias e grampear, tá? Que esse aqui é o teste, ó. Então, você vai pôr aqui. Se é certo, se é errado, o xizinho, tá? E aqui já tem, ó, o total de pontos vem aqui em cima, tá, gente? Não é aqui embaixo, tá? Na parte de cima aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó, tá vendo?
Aqui, esse total de pontos é em cima, que é dessa parte aqui, não é embaixo, tá? Ó, tá vendo? Ó. E aí, tá vendo esse total de pontos aqui, ó? É dessa parte de baixo aqui, ó. Aí você tá tudo aqui bonitinho. Se vocês tiver alguma coisa que não tiver certo com o original, gente, alguém observar alguma coisa, me fala, tá? Que eu arrumo. Mas eu creio que tá tudo certo, tá bom? E aqui, já junto, já tem, já o quadrado, eu coloquei, enquadrei, né? Já eu numerei, para não ter perigo de vocês, né, se perderem na hora de aplicar. E aí, essas aqui são as imagens originais, tá bom? Aí, só, aí vocês, no caso, poderiam recortar e plastificar essa parte aqui, se vocês quiserem, né? Se não quiser, põe na pasta. Então, assim, como a gente é retirado do livro, então não dá para ficar aquela coisa perfeita, tá? Então, eu recortei lá do livro, né? E fui montando, certo? Ó, e vai até 23. Tá bom, pessoal? Em 3 figuras, ó. E aqui, eu esqueci de falar, né? Eu acabei esquecendo de colocar lá no PowerPoint essas tabelas de pontuação, né? Então, aqui, ó. Então, tá aqui, né? Se deu inferior, né? Tem aqui, ó, a parte 1 do teste, 2 do teste, 3 do teste, somando todas as partes do teste. Então, se deu inferior, se deu médio inferior, que é entre 16, ó, inferior, menos 16, então essa criança está com alguma dificuldade. Médio superior, 16 a 19 acertos. Médio inferior, médio superior e superior, tá bom? Aí a parte 2 do teste. Então, inferior, 20 acertos. De 20 a 24, tá médio inferior. De 24 a 28, médio superior. E a 28, superior. E a parte 3 do teste. E se você somar a parte 1, a parte 2, a parte 3, né? Se der 64, tá inferior. 64, 75, tá médio inferior, e assim por diante, né? E aqui você põe a pontuação da criança aqui, ó. Isso aqui você pode também, né? No caso, imprimir, né? Junto lá com aquela parte lá com a parte lá do teste, você pode estar imprimindo essa folhinha também, para quê? Para você colocar a pontuação da criança aqui, tá bom, gente? E para mostrar para a mãe. Esse cálculo de pontuações é bom você colocar junto com o teste, tá bom? E aí para mostrar para a mãe também, tá? Então, você a pontuação aqui, classificação aqui, ó. Já estava copiada a tabelinha, tá? E tabela de classificação. Então, criança a partir de 7 anos e criança 5 a 6 anos, né? Então, no caso, né? Se eu aplicar com uma criança maior de 7 anos, também você vai conseguir uma classificação aqui, ó. Certo? Então, aqui, abaixo de 16, abaixo de 20, abaixo de 27, inferior, né? Então, essa tabela aqui, né? Tem a ver com essa tabela aqui, ó. Abaixo de 16, né? Então, aí você vai observar aqui. E aí você vai colocar a pontuação aqui, ó. Né? Se a idade da criança for a partir de 7 anos, você põe essa tabela aqui. Tá bom? Aí depois vem, criança 6 anos. Aí você vai usar essa tabela aqui, ó. Tá bom? Se for de 6 anos. Né? Abaixo de 14, abaixo de 20, muda um pouquinho, ó. Aqui tá 16, tá vendo? Aqui, ó, aqui tá igual. Aqui, ó, aqui tá 64, aqui tá 62. Então, mudou um pouquinho, ó. Muda bem pouco, mas mudou. Ó, aqui tá 20, aqui tá 22, aqui tá 28, 28, 37, 37. Mudou um pouquinho os números, bem pouquinho, mas mudou. Certo? Tá bom, gente? Então, essa tabela aqui é legal vocês colocar junto lá com essa parte aqui, ó. Que é até essa parte aqui, ó. Você imprime 4 folhas, então. Você vai imprimir essa parte aqui, né? Com o nome da criança, data de aplicação, idade da criança. Aí você imprime essa parte aqui, essa. Aí você vai lá para baixo, essa aqui você plastifica. Aí você vai lá para baixo e imprime essa tabela aqui para pôr junto, para mostrar para o pai e para a mãe. Só essa tabelinha aqui, tá bom? Deu para entender? Aí o meu amigo vai gravar a parte aplicando, e aí eu vou estar colocando lá no site para vocês. E aí vocês enviam um e-mail lá no... Eu pedi o e-mail de vocês, como tem pouquinha gente, eu pedi o e-mail de vocês para poder mandar no e-mail o teste, tá bom? Que aí eu mando para vocês. Eu vou pedir para vocês Certinho. não divulgarem em grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Por favor, senão dá uma divulgar já era, né? Então é isso, a aula de hoje foi isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que, assim, eu acabo repetindo muitas informações para ficar bem consolidado, né, na memória de longo prazo de vocês. E aí, quem quiser aplicar, quiser pular no grupo,
certo? Quem quiser sair do grupo também pode sair. Eu vou explicar agora como é que acessa o site, tá? Eu vou parar de gravar aqui, ó.